Pode o acaso criar leis? Do ruído à estrutura do universo. Esta pergunta desafia tudo o que pensamos saber sobre realidade. Durante séculos, acreditamos que ordem e caos eram inimigos mortais, forças opostas travando uma guerra eterna. Mas e se eu te disser que essa dicotomia é uma ilusão? E se o caos não for o oposto da ordem, mas sim seu arquiteto secreto? Aqui está minha promessa concreta para os próximos 60 minutos. Você vai descobrir como fenômenos completamente aleatórios podem produzir padrões não apenas previsíveis, mas inevitáveis. Vou te mostrar a matemática escondida dentro do ruído, a estrutura que nasce do caos puro, e ao final, você nunca mais verá o universo da mesma forma. Duas perguntas vão nos guiar. Loop número 1. O resultado surpreendente dos grãos de areia. Como bilhões de partículas caindo aleatoriamente formam uma curva perfeita, simétrica, matemática. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva da termodinâmica. Porque as leis mais fundamentais da física emergem justamente do comportamento caótico de moléculas. Estas não são curiosidades acadêmicas. A resposta muda tudo, desde como entendemos a origem das galáxias, até como tomamos decisões no caos da vida cotidiana. E aqui estão as apostas pessoais. Se isso for verdade, então determinismo e livre-arbítrio não são opostos. Significa que estrutura e liberdade coexistem. Mas se for falso, se ordem e caos realmente forem inimigos, então o universo é ou uma máquina fria ou uma anarquia sem sentido. Não há meio termo. Então qual é? O roteiro é simples. Primeiro, vou te mostrar o paradoxo em ação com exemplos que você pode tocar. Depois, mergulhamos na matemática que explica por que isso acontece. Finalmente, expandimos para o cosmos inteiro e descobrimos que as maiores estruturas do universo nasceram de flutuações quânticas aleatórias. Do grão de areia à galáxia, a mesma lei bizarra operando. Antes de continuar, me conta nos comentários. De onde você está nos assistindo agora? Cidade, país, até o cômodo da casa. Quero saber onde essa ideia vai explodir mentes ao redor do mundo. E se o canal é o Observador Quântico ainda não está na sua lista, se inscreve agora. Porque o que vem a seguir vai reorganizar tua percepção de realidade peça por peça. Vamos começar com algo tangível. Imagina uma máquina simples, uma placa vertical com pregos dispostos em linhas. No topo, você despeja 1000 bolinhas idênticas. Cada bolinha cai, bate num prego e tem 50% de chance de ir para a esquerda ou direita, puro acaso. Cada trajetória individual é imprevisível, caótica, única. Agora a pergunta: quando essas 1000 bolinhas chegam ao fundo e se acumulam em colunas, que forma elas desenham? Sua intuição provavelmente diz: uma bagunça. Afinal, cada bolinha fez escolhas aleatórias. Como poderia haver padrão? Mas quando você olha o resultado, vê uma curva suave, simétrica, perfeita. Uma montanha no centro, decaindo gradualmente para os lados. A curva de Gauss. A mesma curva que descreve alturas humanas, erros de medição, velocidades de moléculas num gás. Como? Aqui está o limite crucial. Essa teoria não está dizendo que cada evento individual é previsível. A trajetória de uma bolinha específica permanece aleatória. O que emerge é uma lei estatística, uma previsibilidade do conjunto. A aleatoriedade individual gera estrutura coletiva. Isso não é magia, é matemática. E está acontecendo agora mesmo nas moléculas do ar ao teu redor. Pensa assim: cada molécula de nitrogênio na sala onde estás se move em direção completamente aleatória, colidindo bilhões de vezes por segundo. Caos microscópico absoluto, mas a pressão atmosférica que sentes, estável, previsível.
governada por leis. Como moléculas insanas produzem um gás comportado? A resposta está na mesma matemática da máquina de bolinhas. E foi um físico do século XIX chamado Ludwig Boltzmann quem primeiro entendeu isso. Boltzmann percebeu algo profundo. As leis da termodinâmica, que parecem absolutas e determinísticas, são, na verdade, miragens estatísticas. A segunda lei, por exemplo, que diz que entropia sempre aumenta, não é uma lei fundamental imposta de cima. É simplesmente o que acontece quando você tem um número astronômico de partículas fazendo escolhas aleatórias. Ordem fluindo do caos pela pura força dos números. Agora a pergunta ponte que abre tudo. Se isso funciona para moléculas e bolinhas, funciona para quê mais? Para terremotos? Para neurônios disparando no teu cérebro? Para a formação de estrelas? Para decisões humanas em massa? A resposta vai te surpreender. E é exatamente por isso que estamos aqui. Mas antes de mergulharmos nos casos concretos, preciso que você segure esta tensão. Tudo o que te ensinaram sobre causa e efeito, sobre leis naturais sendo impostas ao universo, pode estar de cabeça para baixo. Talvez as leis não controlem o caos. Talvez elas sejam o caos, visto de longe suficiente. E se isso for verdade, a origem da ordem cósmica não precisa de um ordenador. Ela precisa apenas de tempo, números e acaso. Preparado para ver como? Vamos direto ao coração da questão. Como números aleatórios produzem padrões previsíveis? Para entender isso, precisamos de duas ferramentas conceituais. Primeira, a distribuição gaussiana, aquela curva em forma de sino que vimos no capítulo anterior. Segunda, a lei dos grandes números. Nomes técnicos, mas conceitos surpreendentemente simples. A distribuição gaussiana descreve como valores se espalham ao redor de uma média quando são influenciados por muitos fatores aleatórios pequenos. Pensa na altura humana, genes, nutrição, ambiente, cada um empurrando tua altura final alguns centímetros para cima ou para baixo. Nenhum fator domina completamente. O resultado, a maioria das pessoas fica perto da média e extremos ficam raros. Uma curva suave e previsível emerge de milhares de pequenos acasos. Agora, a lei dos grandes números. Em linguagem simples, quanto mais vezes você repete um experimento aleatório, mais o resultado médio se aproxima do valor esperado. Joga uma moeda 10 vezes, pode dar 7 caras e 3 coroas. Puro ruído. Mas joga 1000 vezes, e você vai chegar incrivelmente perto de 500 caras e 500 coroas. O acaso individual desaparece na média coletiva. Aqui está a analogia central que vai te acompanhar. Cada lançamento de moeda é um universo caótico em si mesmo. Impossível prever. Mas 1000 lançamentos revelam uma estrutura matemática tão sólida quanto uma lei física. O erro não está em chamar isso de aleatório. O erro está em pensar que aleatório significa imprevisível em todas as escalas. Microcaos, macro-ordem. Essa é a dualidade fundamental. Mas tem um limite explícito crucial aqui. Aleatoriedade não significa ausência de regras subjacentes. Na verdade, significa o oposto. Para que a lei dos grandes números funcione, os eventos precisam ser genuinamente independentes e seguir uma distribuição conhecida. Se houver correlações escondidas, padrões diferentes emergem. A aleatoriedade tem estrutura interna. Não é anarquia pura. É uma dança com regras próprias. Agora deixa eu te contar uma história que fez essa matemática saltar do papel para a realidade. Ano de 1873. Um cientista inglês chamado Francis Galton está obcecado com hereditariedade. Ele quer entender por que filhos de pessoas altas tendem a ser altos,
mas não sempre, porque a altura regride em direção à média. Como herança e variação coexistem. Galton constrói uma máquina elegante, a placa de Galton, aquela mesma que descrevi com bolinhas e pregos. Ele despeja esferas de chumbo no topo e observa fascinado enquanto elas caem, batendo aleatoriamente entre obstáculos. Cada esfera faz centenas de escolhas binárias independentes, esquerda ou direita, milhares de vezes. No fundo, recipientes coletam as esferas em colunas, e ali, diante dos olhos de Galton, a matemática se materializa. As colunas formam uma curva perfeita, a distribuição normal em 3 dimensões físicas. Não é uma aproximação, é exata dentro da margem de erro experimental. Galton percebe, está vendo a lei dos grandes números transformada em madeira e metal. Está vendo como o acaso puro, quando multiplicado, gera inevitabilidade matemática. Mas a genialidade de Galton vai além. Ele modifica a máquina, coloca obstáculos assimétricos, altera probabilidades e descobre que pode prever a forma final da distribuição apenas conhecendo as probabilidades individuais. Não precisa rastrear cada esfera. A estrutura do sistema determina a estatística do resultado. Micro-regras geram macro-forma. Agora aqui está a pergunta-ponte que abre tudo para o próximo nível. Se isso funciona para esferas de chumbo caindo em pregos, onde mais essa matemática aparece? Galton mesmo aplicou a hereditariedade e fundou a biometria. Mas a resposta real é muito mais vasta e estranha. Essa mesma matemática governa o movimento de pólen na água, descoberto por um botânico em 1827. Governa flutuações de preços no mercado financeiro. Governa a dispersão de poluentes na atmosfera. Governa até a forma como ideias se espalham em redes sociais. Cada um desses fenômenos parece diferente na superfície. Moléculas de água não são esferas de chumbo. Investidores não são partículas físicas. Mas, matematicamente, todos seguem a mesma estrutura profunda. Todos são sistemas onde muitos agentes independentes fazem escolhas locais aleatórias e um padrão global previsível emerge. A matemática do ruído é universal. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa universalidade não é coincidência. Não é porque fenômenos diferentes, casualmente, obedecem às mesmas equações. É porque existe uma estrutura matemática fundamental que conecta todos os processos onde muitos elementos interagem aleatoriamente. Os matemáticos chamam isso de teorema central do limite, e ele garante que, sob condições muito gerais, a soma de muitas variáveis aleatórias sempre converge para uma distribuição gaussiana. Sempre. Não importa qual seja a distribuição individual de cada variável. Pode ser uniforme, exponencial, qualquer coisa. Some o suficiente delas, e Gauss emerge como um fantasma matemático inevitável. Essa é a razão profunda pela qual a curva em sino aparece em todo lugar. Não porque o universo foi projetado assim, mas porque a matemática da soma de acasos leva inevitavelmente a esse resultado. Então voltamos à pergunta original com nova clareza. Pode o acaso criar leis? A resposta agora ganha precisão. O acaso não cria leis apesar de ser aleatório. Ele cria leis por causa de sua estrutura matemática interna. Quando você multiplica eventos aleatórios independentes, a imprevisibilidade se cancela e a previsibilidade estatística emerge. Não é magia, é álgebra. Mas onde mais isso opera? E que fenômenos gigantescos podem ser explicados assim? Essa é a próxima parada. 1827. Um botânico escocês chamado Robert Brown está observando grãos de pólen suspensos em água através de seu microscópio.
Ele espera ver partículas imóveis, talvez flutuando gentilmente com correntes, mas o que vê o deixa perplexo. Os grãos dançam, movem-se em zigue-zague frenético, mudando direção constantemente, nunca parando. Brown primeiro pensa que está vendo vida, alguma força vital animando o pólen. Mas quando testa com partículas inorgânicas, pó de rocha, até fragmentos de vidro, o mesmo movimento frenético aparece. Algo invisível está empurrando essas partículas. Mas o quê? Essa observação fica sem explicação por quase 80 anos. Microscópios melhoram. Físicos e químicos observam o fenômeno repetidamente, mas ninguém consegue explicar por que partículas visíveis se movem assim. Alguns sugerem correntes térmicas, outros propõem vibrações moleculares. Mas falta a conexão matemática precisa, falta a prova. Até que, em 1905, um jovem físico trabalhando num escritório de patentes em Berna publica um artigo que muda tudo. Seu nome: Albert Einstein. Einstein parte de uma hipótese radical para a época. A matéria é feita de átomos. Hoje isso parece óbvio, mas em 1905 muitos físicos ainda duvidavam. Átomos eram convenções matemáticas, não necessariamente realidades físicas. Einstein diz: se átomos são reais, se a água é feita de moléculas invisíveis em movimento térmico frenético, então essas moléculas devem constantemente bombardear partículas maiores suspensas no líquido, e esse bombardeamento deve ser detectável. Aqui está o primeiro passo do núcleo: a observação empírica do movimento errático. Segundo passo: Einstein desenvolve a teoria cinética que conecta a temperatura à velocidade média das moléculas. Moléculas de água à temperatura ambiente se movem a centenas de metros por segundo, colidindo bilhões de vezes por segundo. Terceiro passo: ele deriva uma equação que relaciona o tamanho da partícula observada, a temperatura do líquido e a distância média que a partícula vai percorrer num dado tempo. Essa equação é testável. Ela faz previsões quantitativas precisas. E aqui está o mini payoff que conecta tudo ao nosso tema. Partículas invisíveis, movendo-se aleatoriamente, deixam rastros visíveis e previsíveis. Cada colisão individual é puro acaso. Trilhões de moléculas batendo numa partícula de pólen de todos os lados, todas as direções. Mas estatisticamente, o padrão é determinístico. A equação de Einstein prevê exatamente quão longe, em média, a partícula vai viajar. Microcaos produzindo macrolei, exatamente como a máquina de Galton, mas agora em escala molecular. Agora vem o rehook crítico, e eu quero que você segure essa tensão. Se moléculas aleatórias explicam o movimento browniano, então o que mais elas explicam? Pensa na implicação. Todos os líquidos contêm moléculas em movimento térmico caótico. Isso significa que todo fluido é um mar de aleatoriedade microscópica. Difusão de oxigênio no sangue, movimento browniano. Dispersão de perfume no ar, movimento browniano. Até a forma como neurônios liberam neurotransmissores através de sinapses envolve difusão browniana. A biologia inteira opera sobre fundação de caos molecular. Mas tem mais. Einstein percebe que sua equação pode ser invertida. Se você mede o movimento browniano com precisão suficiente, pode calcular o tamanho das moléculas de água. Pode contar quantas moléculas existem num volume dado. Pode, pela primeira vez na história, determinar o número de Avogadro experimentalmente. Átomos invisíveis deixando impressões digitais visíveis. Isso abre o loop número 3 que prometemos. Se acaso molecular cria padrões macroscópicos, essa mesma matemática pode explicar mercados financeiros. 1908. Um físico francês chamado Jean Perrin
lê o artigo de Einstein e decide testá-lo rigorosamente. Perrin prepara suspensões de partículas microscópicas de tamanhos conhecidos. Durante meses, ele observa, mede, registra, conta quantas partículas estão em diferentes alturas na suspensão, porque gravidade puxa para baixo enquanto o movimento browniano empurra para cima. Mede deslocamentos médios, calcula, verifica, recalcula. Os resultados são devastadores para os céticos. As previsões de Einstein se confirmam com precisão impressionante. Perrin consegue determinar o número de Avogadro de 6 formas independentes usando o movimento browniano, e todos os métodos convergem para o mesmo valor. Isso não é coincidência, é prova. Átomos são reais. E mais, comportamento aleatório em escala atômica produz leis estatísticas em escala humana. A ponte entre micro e macro está construída. Aqui está a analogia fresca que vai te ajudar a visualizar. Imagina que você está numa multidão gigante, tipo show ou estádio. Pessoas te empurram de todos os lados constantemente. Cada empurrão é aleatório, imprevisível. Mas ao longo de minutos, você deriva numa direção média determinada pela densidade da multidão ao teu redor. Seu movimento individual é browniano. A lei que governa teu deslocamento médio é estatística. Essa é a ponte entre Einstein e tua experiência cotidiana. Mas agora precisamos das condições de contorno, os limites onde isso funciona. Movimento browniano requer que as partículas sejam pequenas o suficiente para que flutuações no número de colisões moleculares sejam significativas. Se a partícula for grande demais, milhões de moléculas batem simultaneamente de todos os lados e as flutuações se cancelam. A partícula fica parada. Então tem um range de tamanhos onde o efeito é observável. Muito pequeno, e você não consegue ver. Muito grande, e o efeito desaparece. Einstein recebeu o Nobel não pela relatividade, mas pela explicação do efeito fotoelétrico. Mas muitos historiadores argumentam que o movimento browniano foi sua contribuição mais imediata e prática, porque essa matemática não fica presa em laboratórios. Ela governa dispersão de poluentes em rios e atmosfera, governa difusão de drogas no corpo, governa até modelos financeiros onde preços de ações fazem caminhadas aleatórias. E isso nos leva direto ao próximo paradoxo. Se átomos obedecem leis estatísticas, não leis determinísticas, o que acontece com a ideia de que natureza é uma máquina de relógio? Essa pergunta vai explodir no próximo capítulo. Agora preciso ser brutalmente honesto contigo. Nem todo ruído converge para padrão. Essa é a objeção que físicos e matemáticos levantaram desde que essas ideias surgiram. E eles têm razão. Se eu te vender a ideia de que acaso sempre produz ordem, estou mentindo. Existem tipos de aleatoriedade que nunca se organizam. Existem sistemas caóticos que parecem aleatórios, mas seguem regras determinísticas. E existe uma fronteira perigosa entre esses mundos que precisamos mapear agora. Primeiro, a diferença entre caos determinístico e aleatoriedade verdadeira. Essa distinção é crucial e frequentemente confundida. Caos determinístico acontece em sistemas que seguem regras perfeitamente precisas, mas são tão sensíveis às condições iniciais que se tornam imprevisíveis na prática. O clima é o exemplo clássico. As equações da atmosfera são determinísticas, não há dados sendo jogados, mas mude a temperatura num ponto por 1 milésimo de grau, e depois de uma semana, a previsão muda completamente. A aleatoriedade verdadeira é diferente. Acontece em decaimentos radioativos, emissões quânticas, eventos onde literalmente não existe informação prévia
que determine o resultado. Mesmo com o conhecimento perfeito do estado inicial, você não pode prever quando um átomo específico de urânio vai decair. Essa é a aleatoriedade ontológica, não apenas epistemológica. Não é que não sabemos, é que não há nada para saber antes do evento acontecer. Agora aqui está a analogia fresca que separa esses conceitos: turbulência atmosférica versus lançamento de dados. Turbulência parece aleatória porque é impossível rastrear cada molécula de ar. Mas, em princípio, se você tivesse um computador infinito e condições iniciais perfeitas, poderia prever cada redemoinho. É caos, não acaso. Já o dado quântico, o decaimento radioativo, não tem essa determinação escondida. Mesmo o computador de Deus não pode prever o resultado antes de acontecer. Diferentes tipos de imprevisibilidade. E aqui está o ponto crítico. A matemática que discutimos nos capítulos anteriores, a lei dos grandes números, o teorema central do limite, eles funcionam apenas sob condições muito específicas. Os eventos precisam ser independentes. Precisam vir de distribuições com variância finita. Precisam ser genuinamente aleatórios, não correlacionados de forma oculta. Quando essas condições quebram, as conclusões também quebram. Deixa eu te dar um exemplo concreto, onde acaso não cria lei previsível. Distribuições de cauda longa. Em 1963, um matemático chamado Benoit Mandelbrot estudou preços de commodities. Ele descobriu que não seguem distribuições gaussianas. Eventos extremos, crashes e picos acontecem muito mais frequentemente do que a curva de sino prevê. A variância é teoricamente infinita. Nesses casos, mesmo com milhões de dados, a média nunca estabiliza completamente. O teorema central do limite não se aplica. Outro exemplo, terremotos. A distribuição de magnitudes segue uma lei de potência, não uma gaussiana. Pequenos tremores são extremamente comuns. Grandes terremotos são raros, mas não negligenciáveis. Não existe magnitude típica ou média significativa. Você não pode aplicar a mesma matemática que funciona para alturas humanas ou movimento browniano. O acaso aqui não produz a mesma estrutura ordenada. Produz uma hierarquia fractal de eventos em todas as escalas. Condições de contorno, então. Para que acaso crie leis estatísticas robustas, você precisa de independência entre eventos. Cada molécula batendo numa partícula browniana não coordena com as outras. Cada lançamento de moeda não é influenciado pelo anterior. Mas em sistemas sociais, econômicos, geológicos, correlações estão em todo lugar. Um investidor vende porque outro vendeu. Um terremoto libera tensões que aumentam a probabilidade de outro. A independência é violada. Segunda condição, variância finita. A distribuição subjacente precisa ter um espalhamento característico limitado. Se eventos podem ter magnitude arbitrariamente grande, com probabilidades não negligenciáveis, a convergência estatística falha. É como tentar encontrar a altura média humana se algumas pessoas pudessem ter quilômetros de altura. A média seria dominada por outliers, não por representatividade. Terceira condição, tamanho da amostra. Sim, lei dos grandes números diz que média converge com mais dados. Mas quão grandes precisam ser os grandes números? Para gaussianas, centenas de amostras já bastam. Para distribuições de cauda longa, pode precisar de milhões, bilhões. Em algumas situações práticas, nunca teremos dados suficientes para ver a convergência. O acaso permanece imprevisível mesmo em massa. Agora, o Rehuk número 2, o detalhe que ninguém conta. A estrutura que emerge do acaso só é detectável quando você olha na escala certa. Muito pequeno,
e você vê apenas flutuações. Muito grande, e pode perder a estrutura se o sistema não é estacionário. Se as regras mudam com o tempo. Existe uma janela ótima de observação. Fora dela, ordem se dissolve em ruído ou ruído se dissolve em tédio. E tem um paradoxo filosófico profundo aqui. Quando atribuímos eventos a acaso versus determinismo, se um sistema é tão complexo que nunca poderemos prever, há diferença prática entre ele ser determinístico, caótico ou genuinamente aleatório. Para todos os efeitos práticos, turbulência atmosférica pode ser tratada estatisticamente como se fosse aleatória, mesmo sendo determinística. A distinção importa filosoficamente, mas não operacionalmente. Então, sim, acaso cria leis, mas apenas sob condições restritivas. Apenas quando eventos são independentes, vêm de distribuições bem comportadas, e você observa em escala apropriada. Fora desse regime, acaso cria complexidade irredutível, fractais, surpresas infinitas. Ambos os regimes existem na natureza, e saber qual você está enfrentando determina se pode prever ou apenas se adaptar. Mas agora precisamos da reviravolta. E se as próprias leis fundamentais da física forem miragens estatísticas emergindo de caos microscópico, essa ideia vai virar nossa compreensão de realidade do avesso. Agora vem o giro conceitual que reordena tudo o que construímos até aqui. Prepare-se, porque essa ideia é tão profunda que, quando você realmente entender, vai mudar como vê cada processo físico ao teu redor. A segunda lei da termodinâmica diz que entropia sempre aumenta em sistemas isolados. Parece uma lei fundamental, absoluta, gravada na estrutura do cosmos. Mas Boltzmann descobriu algo chocante. Essa lei não é fundamental. É uma ilusão estatística emergindo de caos microscópico. Vamos devagar, porque isso é contraintuitivo. Pensa num gás dentro de uma caixa. Todas as moléculas inicialmente estão concentradas num canto. Você abre uma divisória interna e o gás se expande preenchendo toda a caixa. Entropia aumentou. Ordem virou desordem. A segunda lei operando. Mas agora vem a pergunta crucial. Por que o gás nunca espontaneamente volta para o canto? As leis da mecânica que governam cada molécula individual são reversíveis no tempo. Se você filmasse uma molécula e rodasse o filme ao contrário, ela ainda obedeceria às leis de Newton perfeitamente. Então, se microfísica é reversível, de onde vem a irreversibilidade macroscópica? Como uma flecha do tempo emerge de leis que não têm preferência temporal? Boltzmann resolveu esse paradoxo com uma sacada genial. Não é que configurações ordenadas são impossíveis. É que são estatisticamente improváveis ao extremo. Existem trilhões de maneiras das moléculas estarem espalhadas pela caixa, mas apenas um punhado de arranjos onde todas ficam no canto. Probabilidade pura favorece dispersão. Aqui está o núcleo B, a reviravolta conceitual. Leis macroscópicas são miragens estatísticas de caos microscópico. A segunda lei não diz que entropia deve aumentar por alguma força mística. Ela diz que entropia provavelmente vai aumentar, porque há mais formas de estar desorganizado do que organizado. É como jogar um baralho ordenado no ar. Tecnicamente possível que caia na mesma ordem, mas tão improvável que nunca acontecerá na idade do universo. E aqui fechamos o loop número 2 com o payoff visível. Leis fundamentais da termodinâmica que governam motores, estrelas, até a morte térmica do universo. Não são impostas de cima. São consequências estatísticas de partículas fazendo escolhas aleatórias. Não existe uma força chamada entropia empurrando sistemas para desordem. Existe apenas o peso esmagador da probabilidade.
Bilhões de moléculas explorando aleatoriamente o espaço de estados possíveis naturalmente convergem para os estados mais prováveis. Mas agora precisamos de um caso concreto, vindo de ângulo diferente para solidificar isso. Cristalização espontânea em soluções supersaturadas. Dissolve açúcar em água quente até saturar completamente. Depois esfria lentamente e mantém supersaturada. Mais açúcar dissolvido do que deveria ser possível. Sistema instável, energeticamente favorável cristalizar. Mas nada acontece. Até que você adiciona um único cristal minúsculo, uma semente. Instantaneamente, cristais crescem explosivamente. Açúcar solidifica, ordem emerge do líquido caótico. O que está acontecendo aqui em nível molecular? Moléculas de açúcar na solução se movem aleatoriamente, brownianamente. Ocasionalmente, algumas se juntam formando clusters temporários. Mas clusters pequenos são instáveis e se dissolvem rapidamente. A barreira energética para formar um cristal estável é alta, então a solução permanece líquida, apesar de ser termodinamicamente favorável cristalizar. Está presa num mínimo local de energia. Quando você adiciona o cristal semente, muda completamente a dinâmica estatística. Agora, moléculas que aleatoriamente colidem com a superfície do cristal têm alta probabilidade de aderir. Cada adição torna o cristal maior, oferecendo mais superfície para capturas futuras. Feedback positivo. O crescimento acelera exponencialmente. Ordem macroscópica explode a partir de flutuações microscópicas amplificadas pela estrutura do cristal semente. Aqui está a conexão profunda com nosso tema. A transição líquido-sólido não é misteriosa força organizadora. É exploração aleatória do espaço de fases, encontrando um vale energético profundo e ficando presa lá. As moléculas não sabem que estão formando cristal. Cada uma apenas segue forças locais, mas estatisticamente, o padrão cristalino é inevitável uma vez que a nucleação começa. Microacaso amplificado por feedback cria macroestrutura. Agora a pergunta reflexiva que personaliza tudo. Se ordem macroscópica surge de caos microscópico, o que isso muda na tua visão de propósito? Muitos veem entropia aumentando e concluem que o universo está destinado à morte térmica, ao caos final, à perda de significado. Mas olha pelo outro lado. Cada estrutura complexa que existe, incluindo você, é uma ilha temporária de ordem emergindo de flutuações aleatórias. Vida não viola a segunda lei, ela a cavalga. Teu corpo mantém baixa entropia interna, consumindo energia de alta qualidade e exportando entropia para o ambiente. Cada célula é uma máquina térmica microscópica fazendo exatamente isso. Neurônios disparando, pensamentos emergindo, consciência em si, tudo opera sobre a fundação de gradientes termodinâmicos, gerenciando entropia. Você é ordem temporária extraída de caos permanente. E isso não é trágico, é milagroso. Boltzmann entendeu isso profundamente, mas pagou um preço. Sua interpretação estatística da termodinâmica foi ridicularizada por décadas. Colegas argumentavam que ele estava abandonando o determinismo, introduzindo probabilidade onde deveria haver certeza. A pressão o destruiu mentalmente. Ele se suicidou em 1906. Sua lápide tem gravada a equação da entropia que ele descobriu. Hoje sabemos que ele estava certo. E sua matemática governa tudo desde motores a buracos negros. Mas se leis macroscópicas são apenas estatística de caos microscópico, quão longe essa ideia vai? Aplica-se apenas à termodinâmica ou a todas as leis físicas? E o que acontece quando levamos isso ao limite cósmico, à estrutura do próprio universo? Essa é a próxima escala que precisamos escalar.
e vai te deixar sem fôlego. Agora que entendemos a teoria, vamos ao que realmente importa. Como usar isso? Como reconhecer quando acaso e lei estão entrelaçados num problema real? E mais importante, como transformar ruído aparente em informação útil? Vou te dar uma prática mental em 3 passos que vai mudar como você processa dados, toma decisões e interpreta padrões na tua própria vida. Primeiro passo, notar. Segundo, testar. Terceiro, reinterpretar. Comecemos com um exemplo concreto que conecta tudo: previsão de terremotos. Durante décadas, sismólogos tentaram prever terremotos individuais e falharam sistematicamente. Parecia impossível. Cada terremoto é único, gatilhado por configurações específicas de tensões tectônicas, imprevisível como o próximo grão a cair numa pilha de areia. Mas então, mudaram a abordagem. Em vez de prever eventos individuais, focaram em distribuições estatísticas. Quantos terremotos de magnitude X ocorrem por ano numa dada região? Essa pergunta tem resposta robusta. A lei de Gutenberg-Richter descreve essa distribuição com precisão impressionante. Para cada terremoto de magnitude 7, há aproximadamente 10 de magnitude 6, 100 de magnitude 5, e assim por diante. Padrão logarítmico emergindo de processo caótico. Eventos individuais permanecem imprevisíveis, mas a estatística do conjunto é lei. Isso permite planejamento urbano, códigos de construção, seguros, tudo baseado em probabilidades robustas extraídas de caos sísmico. Segundo exemplo, design de chips quânticos. Quando você fabrica circuitos em escala nanométrica, efeitos quânticos aleatórios dominam. Elétrons tunelam através de barreiras, estados quânticos flutuam, ruído térmico cria erros. Impossível eliminar completamente. Então, engenheiros fazem o oposto. Abraçam a aleatoriedade e projetam ao redor dela. Usam códigos de correção de erros quânticos que estatisticamente recuperam informação, mesmo com ruído significativo. Transformam acaso de inimigo em recurso gerenciável. Terceiro exemplo que vai te surpreender. Teoria moderna de portfólios financeiros. Harry Markowitz ganhou o Nobel por perceber que retornos de ações individuais são imprevisíveis e ruidosos, mas o comportamento de portfólios diversificados segue estatísticas mais estáveis. Se você compra ações correlacionadas, todas sobem e caem juntas, não há proteção. Mas se diversifica entre ativos independentes ou negativamente correlacionados, flutuações individuais se cancelam parcialmente. Estatística domando risco. Agora a prática mental guiada que prometi. Passo 1. Notar padrões em dados aparentemente caóticos. Quando você enfrenta informação ruidosa, seja dados de vendas, métricas de saúde ou feedbacks de clientes, resiste ao impulso de reagir a cada flutuação individual. Em vez disso, pergunte: existe um nível subjacente ao redor do qual os dados oscilam? As flutuações são genuinamente aleatórias ou há correlações escondidas? Você está vendo sinal ou ruído? Passo 2. Testar com simulações ou experimentos controlados. Monte Carlo é teu amigo aqui. Gere milhares de cenários aleatórios, seguindo as distribuições que você observou. Veja que padrões emergem. Se o resultado real está dentro do envelope de possibilidades aleatórias, então não precisa de explicação especial. Mas se está fora, então há sinal genuíno escondido no ruído. Essa técnica é usada em tudo, desde física de partículas até marketing digital. Passo 3. Reinterpretar resultados através da lente estatística. Quando você encontra um padrão, pergunte: isso é robusto ou artefato de amostra pequena? Se eu coletasse mais dados,
o padrão persistiria ou desapareceria. Muitas ilusões de ordem vêm de ver faces em nuvens, de forçar narrativas em ruído puro, mas algumas são reais, estruturas genuínas emergindo de caos. Distinguir requer disciplina estatística rigorosa. Exemplo pessoal de aplicação. Digamos que você está tentando melhorar produtividade. Mede quantas horas trabalha produtivamente cada dia durante um mês. Vê flutuações enormes. Segunda, 6 horas. Terça, 2. Quarta, 7. Parece caótico. Instinto é culpar-se pelos dias ruins, orgulhar-se dos bons. Mas aplica a prática mental. Calcula média e desvio padrão. Descobre que a maioria dos dias cai entre 4 e 6 horas. E os extremos são estatisticamente esperados simplesmente por variação aleatória. Isso muda completamente a abordagem. Em vez de reagir a cada dia, você foca em mudar a média ao longo de semanas. Testa intervenções, sono melhor, bloqueios de tempo, eliminar distrações. Mede novamente por outro mês. Se a nova média subiu significativamente além do ruído esperado, a intervenção funcionou. Caso contrário, foi placebo. Você transformou auto-observação caótica em ciência pessoal rigorosa, aplicando exatamente os mesmos princípios que Einstein usou para movimento browniano. Outro domínio poderoso, reconhecimento de quando acaso e lei coexistem na comunicação humana. Conversas individuais são imprevisíveis, cheias de ruído emocional, contextos únicos, mas padrões de comunicação em equipes ao longo de meses revelam estruturas. Quem fala com quem? Que tópicos dominam? Onde gargalos aparecem? Ferramentas de análise de redes sociais aplicam exatamente essa matemática para extrair organização de conversas aparentemente caóticas. E, finalmente, a aplicação mais profunda. Reconhecer que você mesmo é um sistema onde acaso e estrutura coexistem. Pensamentos individuais surgem imprevisíveis, influenciados por gatilhos aleatórios, humor, contexto. Mas padrões de pensamento ao longo de dias revelam tua personalidade, teus vieses, tuas obsessões. Você é simultaneamente caótico no momento e estruturado no agregado. Entender isso traz compaixão para flutuações diárias e disciplina para trajetórias de longo prazo. Todos esses exemplos, de chips quânticos à auto-observação, operam sobre o mesmo princípio fundamental. Acaso microscópico limitado por leis estatísticas macroscópicas. E agora que você tem essa ferramenta mental, vai começar a vê-la operando em todo lugar. Mas tem uma aplicação final que eclipsa todas as outras. A estrutura do universo inteiro emergindo de flutuações quânticas aleatórias no Big Bang. Essa é a escala máxima onde tudo se unifica, e é onde vamos explodir tua mente completamente no próximo capítulo. Aqui está a linha memorável que fecha tudo. Leis universais não controlam o acaso. Elas são o acaso em escala suficiente. Deixa isso penetrar. Cada lei física que você aprendeu, da gravidade à termodinâmica, da relatividade à mecânica quântica, todas são padrões estatísticos emergindo de flutuações fundamentais. O universo não é uma máquina de relógio. É um oceano de probabilidades cristalizando em regularidades quando você observa de longe suficiente. Vamos direto à evidência mais espetacular. A estrutura de larga escala do universo. Quando astrônomos mapeiam galáxias em escalas de bilhões de anos-luz, descobrem algo surpreendente. Galáxias não estão distribuídas uniformemente. Formam filamentos gigantescos, paredes, vazios colossais. Uma teia cósmica de estrutura. Durante décadas isso foi mistério. Como essa organização tremenda surgiu? A resposta está no início. 380 mil anos após o Big Bang,
Quando o universo esfriou o suficiente para átomos se formarem, a radiação cósmica de fundo foi liberada. Essa luz, que detectamos hoje como micro-ondas preenchendo todo o céu, carrega impressões digitais das condições naquela época. E quando medimos com precisão extrema, encontramos flutuações minúsculas na temperatura. Algumas regiões 1 milésimo de grau mais quentes, outras mais frias. Essas flutuações não são aleatórias no sentido de sem estrutura. Elas têm um espectro de potência, uma assinatura estatística precisa. E essa assinatura corresponde exatamente ao previsto por flutuações quânticas inflacionadas durante os primeiros momentos do universo. Deixa eu traduzir. Nos primeiros trilionésimos de segundo após o Big Bang, o universo era dominado por física quântica, e mecânica quântica é fundamentalmente probabilística. Campos quânticos flutuam aleatoriamente devido ao princípio de incerteza de Heisenberg. Normalmente, essas flutuações são microscopicamente pequenas, mas durante inflação, uma fase de expansão exponencial explosiva, essas flutuações quânticas foram esticadas para tamanhos cósmicos. Imagine uma ondulação minúscula na superfície de um balão sendo inflada trilhões de vezes em fração de segundo. O que era flutuação subatômica vira variação em escala galáctica. E essas variações de densidade plantaram as sementes para toda a estrutura futura. Regiões ligeiramente mais densas tinham gravidade ligeiramente mais forte, atraíam mais matéria, ficavam mais densas ainda. Feedback positivo. Ao longo de bilhões de anos, essas flutuações cresceram, colapsaram gravitacionalmente, formaram as primeiras estrelas, depois galáxias, depois aglomerados de galáxias. A teia cósmica que vemos hoje é amplificação gravitacional de ruído quântico do Big Bang. Acaso quântico microscópico transformado em estrutura cosmológica macroscópica. E aqui fechamos o loop número 1, que abrimos no início. O resultado surpreendente dos grãos de areia agora se revela em escala universal. Assim como bilhões de grãos caindo aleatoriamente formam curva gaussiana, trilhões de flutuações quânticas amplificadas formam distribuição específica de estruturas cósmicas. A matemática é análoga. A física subjacente conecta escalas separadas por 40 ordens de magnitude. Da espuma quântica à superestrutura de galáxias, o mesmo princípio operando, mas tem uma camada ainda mais profunda. Essas flutuações quânticas primordiais foram medidas com precisão pelo satélite Planck, e a correspondência entre observação e teoria inflacionária é assustadoramente exata. O espectro de potência previsto pela teoria casa com os dados em múltiplas ordens de magnitude. Isso não é ajuste de parâmetros. É previsão genuína confirmada. E o que está sendo confirmado? Que a maior estrutura do universo nasceu de aleatoriedade quântica fundamental. Agora o paradoxo final que prometemos resolver. Determinismo e aleatoriedade não são opostos, são perspectivas. Em escala quântica, eventos individuais são genuinamente aleatórios. Quando um campo quântico flutua, não há causa determinística escondida, mas em escala cosmológica, a distribuição dessas flutuações segue leis estatísticas precisas. O espectro de potência é previsível mesmo que flutuações individuais não sejam. Determinismo emerge do acaso estatístico. E aqui está a sacada filosófica que unifica tudo. O universo não escolhe entre ordem e caos. Ele contém ambos simultaneamente em camadas. Quantum é caos. Estatística quântica é estrutura. Estrutura amplificada gravitacionalmente vira galáxias. Galáxias seguem leis dinâmicas, mas essas leis dinâmicas são no fundo padrões estatísticos de caos quântico.
Não há contradição. Há hierarquia de escalas onde aleatoriedade em um nível gera lei em outro. Pensa na implicação para a existência. Estrelas se formaram de flutuações de densidade gravitacionalmente amplificadas. Planetas coalesceram de discos protoplanetários turbulentos. Vida emergiu de química complexa, explorando aleatoriamente espaço de moléculas possíveis. Consciência surgiu de redes neurais, onde disparos individuais têm componente estocástico, mas padrões agregados geram pensamento. Em cada nível, acaso local produz estrutura global. Voltamos então à pergunta original, com resposta cristalina. Pode o acaso criar leis? Não apenas pode, ele inevitavelmente cria. Porque acaso não é ausência de estrutura, é exploração de possibilidades. E quando você multiplica essa exploração por números astronômicos, estatística toma conta. Padrões emergem não apesar da aleatoriedade, mas através dela. O universo não precisa de arquiteto impondo ordem de fora. Ele gera ordem internamente através do mecanismo elegante de acaso limitado por matemática. E isso nos leva à última questão, a que vai fechar nossa jornada. O que isso significa para nós? Se somos estruturas temporárias emergindo de caos, se consciência é padrão em ruído neuronal, se até o cosmos nasceu de flutuações aleatórias, como isso muda nossa relação com realidade? Esse é o território final que precisamos explorar. Vamos aos 3 tempos finais que prometemos. O que você acreditava? Caos e ordem são inimigos mortais. O universo é ou uma máquina determinística fria, onde tudo está predeterminado, ou uma anarquia aleatória sem sentido, onde nada importa. Livre-arbítrio e determinismo são incompatíveis. Estrutura requer um ordenador externo impondo regras. Aleatoriedade é o oposto de significado. Essas dicotomias pareciam absolutas, fronteiras que não podiam ser cruzadas. O que você viu ao longo desta jornada, caos e ordem, são fases do mesmo fenômeno fundamental. Em escala microscópica, acaso genuíno opera. Moléculas colidem aleatoriamente. Campos quânticos flutuam sem causa. Partículas brownianas dançam imprevisíveis. Mas em escala macroscópica, padrões estatísticos emergem com força de lei. Gaussianas aparecem inevitavelmente. Entropia aumenta probabilisticamente. Estruturas cósmicas crescem de flutuações amplificadas. A transição não é misteriosa. É matemática. E mais profundo. Você viu que leis fundamentais não são impostas de cima. Elas emergem de baixo. A segunda lei da termodinâmica é miragem estatística de caos molecular. A estrutura do universo nasceu de ruído quântico. Padrões em dados aparecem não porque realidade é ordenada, mas porque números grandes tornam certas configurações esmagadoramente prováveis. Determinismo não governa acaso. Determinismo é acaso visto de longe suficiente, com amostra grande suficiente, em tempo longo suficiente. O que isso significa? Liberdade e estrutura coexistem sem contradição. Num nível, você é uma coleção de trilhões de células operando sobre flutuações químicas e elétricas parcialmente aleatórias. Neurônios disparam com componente estocástico. Decisões emergem de redes complexas, onde ruído térmico influencia. Você não é máquina de relógio, mas também não é caos puro. Seus padrões de pensamento ao longo de tempo revelam estrutura, personalidade, tendências previsíveis. Você é simultaneamente livre no momento e estruturado no agregado. Essa realização dissolve o falso dilema entre determinismo e livre-arbítrio. A pergunta errada é: somos determinados ou livres? A pergunta certa é: em que escala estamos observando? No nível de disparos neurais individuais, a componente genuinamente aleatório,
não redutível a determinismo clássico. No nível de decisões conscientes ao longo de anos, há padrões robustos que podem ser modelados estatisticamente. Ambos são verdadeiros, não são contraditórios, são complementares, e isso carrega consequência ética profunda. Se você é estrutura temporária emergindo de caos, então cada momento de ordem, cada instante de consciência clara, cada decisão intencional é milagre estatístico. Você não está lutando contra a natureza ao criar significado. Você está expressando a natureza, porque natureza cria significado através exatamente deste mecanismo, explorando aleatoriamente possibilidades até estruturas autossustentáveis emergirem. Vida é isso, consciência é isso, você é isso, mas também traz humildade. Flutuações te derrubam. Dias ruins acontecem não porque você falhou fundamentalmente, mas porque variação estatística é inevitável. Não é fraqueza, é física. A compaixão que você deve a si mesmo em momentos difíceis não é indulgência. É reconhecimento honesto de que você opera sobre fundação de incerteza. E a disciplina que você aplica a longo prazo não é negação de liberdade. É navegação inteligente do espaço probabilístico disponível. Agora, a semente de curiosidade que fica sem resolver, o teaser para a próxima exploração. Se consciência é padrão emergente em ruído neuronal, qual é a estrutura matemática específica desse padrão? Movimento browniano tem equações. Termodinâmica tem entropia. Estrutura cósmica tem espectro de potência. Mas consciência? Ainda não temos a matemática completa. Sabemos que emerge de dinâmica de redes complexas. Sabemos que requer certo nível de integração de informação. Mas a transição precisa de ruído para a experiência subjetiva, permanece mistério. E isso abre território fascinante. Teoria da informação integrada propõe que consciência é quantidade mensurável, φ, relacionada a quanto um sistema é mais que soma de suas partes. Outros argumentam por criticalidade auto-organizada, estados no limite entre ordem e caos, onde processamento de informação é otimizado. Há quem explore se flutuações quânticas em microtúbulos neuronais são relevantes, trazendo indeterminismo quântico diretamente para a cognição. O campo está aberto, vivo, controverso. Se isso rachou algo aberto em você, o próximo capítulo vai fundo nessa fronteira. Consciência como mais um padrão emergente ou algo qualitativamente diferente? Computadores suficientemente complexos seriam conscientes ou falta ingrediente fundamental? E se experiência subjetiva for irredutível à física, o que isso faz com tudo que construímos? Essas questões não têm respostas fáceis, mas ter a estrutura conceitual certa para abordá-las é metade da batalha. Então aqui está o convite final. Se você chegou até aqui, sabe que o universo é mais estranho e mais elegante do que parece. Ordem não requer ordenador. Leis não requerem legislador. Significado não requer projeto externo. Tudo emerge de interação entre acaso e matemática, entre exploração aleatória e feedback estruturante. E você, vivo, consciente, pensando estas palavras agora, é prova viva de que esse processo funciona. Você é acaso organizado. E isso não te diminui, te eleva. Se isso mudou como você vê realidade, se rachadura apareceu na certeza anterior, então o objetivo foi alcançado. E se você quer continuar nessa exploração das fronteiras, onde física encontra filosofia, onde matemática encontra mente, onde o pequeno se torna grande, inscreve-se no El Observador Quântico, porque a próxima jornada vai te levar ainda mais fundo na natureza da realidade. E garanto, você nunca vai querer voltar para a superfície.
in a participatory universe.